Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Hoje é dia 27 de abril de 2026, segunda-feira, segundou, e hoje a gente começa a nossa semana orando e eu vou começar orando junto com vocês. Jesus, muito obrigada por esse dia, obrigada por um final de semana tão, tão renovador, tão do Senhor, né? Todos os dias são do Senhor, mas a nossa comunidade experimentou muito do Senhor, do teu toque, do teu poder nesse final de semana. Fomos testemunhas, do que o Senhor pode fazer. E a gente começa hoje, Pai, num dia comum, numa segunda-feira, as nossas atividades, a nossa rotina, mas nos dá, Senhor, o olhar do Senhor para os dias que nesse final de semana que passou, já passou, né? Hoje o Rick Bonfim e a trupe dele já estão indo embora. Mas eu oro, Senhor, para que o fogo não vá embora. Eu oro para que a nossa sede não vá embora. Eu oro para que o nosso compromisso com o Senhor não se apague, que a gente não desanime frente à rotina, frente às demandas, frente a tanta coisa para fazer, mas que a gente possa ser como Maria, escolher a boa parte em todos os dias. Pai, nos ajude. Essa não é uma tarefa fácil, mas é possível a gente escolher o Senhor todos os dias. E eu quero orar por essa segunda-feira, por mim, pelos meus irmãos, para que a gente possa receber o seu toque, Senhor, o seu sopro para hoje. Né? O Senhor nos promete esse maná diário, né? Esse pão fresco todo dia. Então eu peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, para que a gente possa receber, comer desse pão, Pai, em nome de Jesus e repartir. Que sejamos generosos também, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã, nessa manhã a gente vai orar sobre, começar a orar sobre isso, assim. Primeira coisa que a gente vai orar agora vai ser por gratidão do que o Senhor fez na nossa comunidade, né? Eu não sei para você, mas para mim foi muito lindo, foi muito maravilhoso testemunhar um homem que não cantava há 15 anos cantar. Foi muito lindo testemunhar a visão do pastor Alain, porque Deus deu para ele, né? Uma visão do que poderia ser, e foi talvez muito maior do que ele pensou e imaginou, né? Então, todos fomos abençoados, né? E eu queria pedir para o Saulão, pai do pastor lindo, o Saulão, para que ele, por favor, faça essa oração agradecendo ao Senhor pelo que ele fez nesse final de semana. Amém? Amém, Mariana. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã fresquinha, gostosa. Obrigado, Senhor, pela noite de sono. Obrigado, Senhor, pelo final de semana que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Queremos te louvar nessa manhã, Senhor, e reafirmarmos que não somos ninguém sem o Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida, conforme temos orado aqui, Senhor. O Senhor é o Alfa, conforme cantamos ontem, foi pregado ontem. O Senhor é o Alfa, é o Ômega. O Senhor é onipresente, é onisciente. O Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nós te agradecemos por esse final de semana, pela vida do Rick. 82 anos, o mantém, dando testemunho por onde ele vai, sua turma. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor. Que o Senhor leve-os de volta para casa. Que o Espírito Santo possa conduzi-los na viagem de volta, que seja uma viagem agradável, proveitosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, conforme a Mariana já falou também, pela visão do Alain, nosso pastor.
Um deles que nos abençoa há 22 anos, que tem nos ensinado há 22 anos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Saulo. É, agora eu queria que a gente orasse também pela nossa visão, né? É, eu queria trazer alguns pontos do que a gente viu, ouviu, né? É, eu não sei você, mas eu estava conversando com uma pessoa, né, ontem, depois do culto, e, e, e a gente conversando sobre. A gente já estava falando sobre dificuldade e tal, e eu pensei muito isso na hora que eu estava ouvindo a irmã falando assim, nossa, como a gente precisa ter uma mente, e eu acho que muitas pessoas oraram por mim lá no túnel, por mente, assim, né? Por pensamento, por mente. E a gente não ora muito sobre isso, né? A gente não ora muito sobre o nosso, sobre o que que a gente pensa, né? E eu queria que a gente orasse agora por a nossa cabeça mesmo, nossos pensamentos, né? Eu lembro que a, eu lembro que a minha avó, muito idosa, né? Mas ela ficava repetindo. Ela repetia a palavra, assim, várias vezes. E eu ficava assim, eu não entendia, né? Eu era pequena, mas hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo o poder disso, o poder de ministrar para a gente mesmo, para o nosso próprio espírito, né? Para a gente lembrar as verdades do Senhor. E pelo menos aqui em casa, é, quando o clima, assim, às vezes com as crianças, elas estão num dia difícil, eu coloco um louvor e eu falo, vamos cantar, porque para que a palavra entre, né? E às vezes a gente precisa disso. Então agora a gente vai orar pela nossa mente, pelo nosso, por exemplo, né? Muitos aqui, como eu também, a gente já acorda como segunda-feira, já num ritmo já até numa respiração diferente, né? De, ui, vamos, tal. Mas a gente tem que se acalmar, lembrar a gente sobre a verdade do Senhor, né? Que o que que tem para hoje, né? Calma, fazer com não com pressa, né? Mas acalmar nosso coração. E a gente está numa estação de muita pressa, né? E aí a gente não entende o sopro do Senhor. Mas eu vou pedir pro bonde para fazer essa oração, irmão, para que a gente possa ter na nossa mente, na nossa cabeça, uma cabeça que possa ouvir o sussurro do Senhor, né? Que a palavra entre, né, no na nossa mente. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, bendizemos o teu nome, te adoramos, Senhor. Como a Mariana falou, ajuda-nos, ó Deus, a primeira coisa da manhã, lembrarmos do Senhor, dos grandes feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a sermos agradecidos, no mínimo, ó Pai, nos lembrarmos do Senhor e agradecermos, porque somos falhos. Como ela disse mesmo, eu também sou falho. Às vezes acordo já para fazer alguma coisa e esqueço do Senhor, ou me perdoe, ó Pai. Que a minha mente esteja arraigada no Senhor, mesmo que eu esteja dormindo, que a minha mente pense, sonhe os teus sonhos, os teus planos, a tua vontade. Quanto mais acordado, aí é necessário mesmo, porque as muitas vozes, as muitas circunstâncias da vida nos arrastam para coisas só deste mundo. Elas não nos arrastam para o lado do Senhor, mas só coisa do mundo. Preciso cumprir um horário, preciso ajudar a fazer alguma coisa. Quem tem filho pequeno, como aí a Mariana e o Frank, trocar uma fralda, cuidar de uma criança que está querendo mamar, alimentar, correr atrás de colocar roupa, sei lá, coisas do mundo.
coisas necessárias, mas são coisas do mundo, que não devem ocupar a nossa mente em primeiro lugar. Oh, perdoa-me nisso, ó Pai. E os meus irmãos também, que provavelmente fazem também assim, porque as dificuldades da vida nos assolam, nos engolem dia a dia e muitas vezes nos esquecemos de ser agradecidos. Então pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo nos lembre, nos inculque, nos empurre, nos faça lembrar do Senhor, que a nossa mente realmente esteja ligada, ó Deus, totalmente ligada no Senhor. Abafa, ó Deus, pensamentos maus, abafa pensamentos que não glorificam o teu nome, abafa pensamentos que não abençoam pessoas. Oh Deus, queremos isso. E no nome de Jesus nós suplicamos sobre isso, que a nossa mente seja blindada pela tua palavra, seja ensinada pelo teu Espírito Santo e seja, ó Deus, realmente ligada no Senhor e não nesse mundo. Um mundo caído, um mundo difícil, tá difícil de viver nesse mundo, ó Deus, com tantas maldades. Ajuda-nos a não participarmos dessas maldades, nenhuma delas, mas a participarmos do amor derramado nos nossos corações. O amor que nós vimos nesse final de semana, nós presenciamos e sabemos que o Senhor tem feito maravilhas. A primeira delas é nos acordar de manhã e nos dar o fôlego de vida. Então, ajuda-nos a termos uma mente como a mente de Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor amado. E é assim que oramos, Pai, com perdão, corados de vergonha, mas suplicando ao Senhor que nos ajude a sermos segundo a tua vontade. Fortalece-nos, ó Pai, na fé, para honrarmos sempre o Senhor. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Bem, Amém. Obrigada, Bonde. Agora a gente vai para outra oração, mas antes eu gostaria de compartilhar um testemunho com vocês sobre esse final de semana agora. E a nossa oração agora vai ser sobre os nossos filhinhos, né? Eu queria compartilhar. Meu filho Luca tem 3 anos, quase 4, mas ele teve sua primeira ali, vamos dizer assim, experiência com Deus nesse final de semana. Ele passou ali pelo túnel, né? O túnel da oração. E aí o Frank falou assim para ele, Luca, coloca a mão assim que você vai receber. E aí o Luca falou assim, mas eu vou receber na minha mão? Alguma coisa na minha mão? Aí ele tava falando de coisa física, né? Aí o Frank falou, não, filho, você vai receber no seu coração. Aí ele falou, legal, bom. Mas aí o Luca falou para mim que ele, dentro dele, ele orou e falou assim, Jesus, eu queria receber alguma coisa na minha mão. Na minha mão. E aí, depois que ele passou pelo túnel, um irmão veio, o irmão tá até aqui, ó. O irmão veio e deu um perfume para ele, na mãozinha dele. E aí, ontem, foi no sábado, né? Ontem, domingo de manhã, ele falou: Mamãe, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Eu acho que Jesus ouviu a minha oração, porque eu não falei com ninguém, eu orei só no meu coração. E aí ele ganhou o perfume, é um perfume que ele já usa, que ele gosta, né? E aí, claro, né, a mãe, chorei e tal, falei, gente, que coisa linda, né? Mas assim, por que que eu tô te contando isso? Primeiro, para testemunhar aquilo que o Senhor faz, ouve a oração de um menino de 3 anos, de um menino de 82 anos, ajoelhado no banheiro pedindo para cantar. Esse é o nosso Deus, né? Maravilhoso.
sublime, né? Que ouve nossa oração, que faz infinitamente mais do que a gente imagina e pede, né? E aí o Luca ficou muito empolgado, assim, ele ficou muito feliz, eufórico de saber que Jesus ouve a oração dele, de que fala com ele, né? Mas agora, e eu quero orar pelos filhinhos, por quê? Porque eu vi vários deles tendo experiências com o Senhor, tendo esse toque do Espírito, chorando e tendo esse momento tão gostoso, que é tão maravilhoso, que é tão importante na nossa vida com Deus, né? Esses momentos. E eu queria pedir agora para que a gente orasse por eles. Por quê, irmão? Porque assim como é difícil para você e para mim a segunda, também é para eles, né? Hoje o Luca foi para a escola aos prantos, né? Porque segundou para ele também, né? Então, e aí para você também na sua realidade, mais o quê? E eu orei domingo, não, sábado, por uma adolescente, eu falei isso para ela, olha, você está começando aí, ó, a entender que a vida também tem disso, também tem desse toque, né? Que agora que você continue buscando o Senhor, né? Que você continue. E essa vai ser nossa oração, para que nenhum deles se perca, para que nenhum deles perca esse toque, esse óleo que foi derramado, sabe? Para que eles continuem sendo virgens prudentes, que escolhem continuar ali ó, nesse processo de receber o óleo, né? E eu queria pedir para um pai. Eu queria saber, Tiago Roque, se você consegue orar. Não sei se você está caminhando, tá com seu foninho aí. Você consegue, irmão, orar? Você que é o homem do perfume? Acho que não. Deixa eu ver outro pai aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver. Tem algum pai que gostaria de orar e falar assim: eu quero orar por isso? Sobre os filhos que tiveram experiências com Deus? Vai, Sileizinho. Amém. Obrigada. Não sei se minhas filhas tiveram experiência, mas eu vou orar. Amém. Por fé. É isso aí. Amém. Isso. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, Senhor. Obrigado por esse final de semana, que foi maravilhoso, Pai. Desde o primeiro dia até ontem à noite, Senhor. Não teve um dia que foi igual, Senhor. E é interessante isso que a Mari falou, Deus, que segundou para a gente, que é adulto, mas segundou também para nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes, adolescentes. E a crise é a mesma de forma diferente. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço pelas crianças, ó Pai, desde pequenininha até a adolescência, Senhor, passando pelas minhas, passando por todos os filhos e filhas daqui, Senhor, que são adolescentes, crianças, pré-adolescentes. Que em nome de Jesus eles possam perceber, Senhor, que a gente tem que descer para o vale, mas depois que a gente desce do Monte da Transfiguração com Jesus, Moisés, Elias, depois que a gente viu a glória, depois que a gente sentiu a presença de Deus, a gente desce. Não é fácil, mas a vida muda, Deus. A vida de Pedro mudou, a vida de Tiago mudou, João então nem se fala, que ele escreveu o próprio Apocalipse depois. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que todas as nossas crianças, nossos pré-adolescentes, minhas filhas, os filhos de cada um aqui, Senhor, possam receber do Senhor hoje, ó Pai, no asfalto, no, na cadeira da escola, no meio, ó Pai, de tanta maldade, tanto pecado, tanta tristeza que existe no mundo, Senhor, mas que eles possam sentir a sua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, se revele no dia a dia, no físico, no lanche na hora do recreio, no livro de matemática, na professora de história, o professor de história, no ônibus, no terminal central, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que eles possam sentir a sua presença não somente durante o louvor, não somente durante o culto ou a ministração, mas no dia a dia, Senhor. Assim como nós também pedimos por nós, ó Pai, mas agora específico para eles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, livra os nossos filhos e filhas do mal, Senhor, do pecado, do, das tentações, ó Pai, desse mundo caído, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, e que eles possam encontrar em nós, mesmo que, como no meu caso, muitas vezes é mais por WhatsApp, encontra às vezes,
mas mesmo num emoji, no WhatsApp, o seu Espírito Santo possa falar ao coração dos nossos filhos, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. E que eles possam estar protegidos, cheios da sua presença, tendo experiências com o seu Espírito Santo. E muito obrigado por essa, entre aspas, ignorância das nossas crianças, ó Pai. Essa falta de conhecimento teológico, Pai. Porque isso é uma bênção, Deus. Porque eles podem se aproximar do Senhor de forma pura, pela fé, Deus. Em nome de Jesus, que a gente aprenda também isso. No nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigada, Sileizinho. Agora, a gente também vai fazer uma oração sobre até irmãs que estão aqui hoje, né? A família da Leila sofreu uma perda muito, muito grande, né? A mãezinha da Leila foi morar com o Senhor, e por mais que essa seja uma boa notícia, é uma notícia também triste, né? Sobre não conviver mais, né? E eu sei que aqui tá a Bruna, tá a Amanda, né? E, e a gente tem toda a família, né, que tá enlutada, né? E a gente tem duas famílias na nossa comunidade que estão enlutadas, né? A família da Jéssica, né? Jéssica, Cacá, Dona Nilva, seu Osmar, todo mundo aí tá. Eles estão enlutados, né? Acabaram de perder uma filha, né? E a família da Leila, né? Do Celinho. Eu queria que a gente orasse por eles. E eu também queria pedir para que a nossa comunidade ficasse muito sensível, né? Sobre como que a gente pode amar nossas irmãs, nossos irmãos nesse momento de luto. Eu aprendi com a Vide sobre isso, sobre nem perguntar. Eu aprendi com a dona Ana Lúcia Magalhães, sobre nem pergunta, só faz o negocinho ali e manda, né? Mas que a gente possa estar sensível, né, na dor do outro, né? Eu, de fato, não conhecia muito a avó da Amanda, mas eu chorei de ver a dor dela, de ver a dor da Carol, da dor da Bruna, né? E a gente foi chamada a chorar com os que choram, né? Esse é o nosso coração. E eu queria pedir para o Magalhães, o Saulo, você pode orar, fazer essa oração? Saulo Magalhães, pastor lindo. Bom dia, minha querida. Você pode, por favor? Posso sim. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã de segunda-feira, pela boa oportunidade que nós temos de orarmos ao Senhor. Inspirados na Tua palavra, Pai, orientar essa oração, ou as nossas orações, como já tem sido feito aqui. Especificamente nessa agora, chorando com os que choram, pedindo humildemente ao Senhor o consolo do Espírito Santo aos corações enlutados, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, vá de encontro ao coração da minha tia, que era a filha mais velha, dos seus irmãos, que também estão muito ressentidos, das, da Amanda, da Carol, da Bruna, enfim, daqueles que também conviveram e nesse momento sentem muito essa perda, apesar de todo o processo que a vida, apesar de sabermos a morte, nós sentimos muito, Pai. Então te peço, em nome de Jesus, o conforto do Espírito Santo, o alento que só o Senhor pode gerar em nós numa situação dessa. Também oro pelo seu Osmar, pela dona Nilva, pela Jéssica, pela Carlinha, enfim, pelos outros que ficam também nessa família, frente a esse luto que ainda está em carne viva, com certeza, e vai durar um tempo, sim, porque isso é o ciclo, é assim que acontece na natureza humana. Mas Espírito Santo de Deus, nós te pedimos por um milagre divino da consolação, do aconchego, da forma como o Senhor nos encontra na nossa dor e somente o Senhor consegue manifestar a partir dela de um jeito que nós não explicamos, mas que vai se tornando suficiente, porque o teu poder vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza.
Essa é a nossa oração como igreja, chorando com os que choram nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Continuando, irmãos, eu gostaria que a gente agora, a gente está se aproximando ali na hora da palavra, mas ainda cabe mais uma oração. Essa, essa semana, no sábado, né, antes do nosso encontro com o Rick Bonfim, a gente teve ali o nosso grupo do GA ali 18 mais, né? Agora a gente divide entre duas estações ali, entre 17 para cima e ali 17 para baixo. A gente tem dois grupos e tem nossas reuniões, né? E ali hoje a nossa palavra vai ser sobre isso, vai ser sobre a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E tem tudo a ver com o que a gente viveu no final de semana. Mas antes, eu queria que a gente orasse, e eu vou chamar o meu pai emprestado, que é o seu Sirlei, né? Meu pai da fé, para que a gente possa ter uma fé que vence a segunda, uma fé que não fica só no domingo, no sábado e na sexta do reteté, mas uma fé que dura, uma fé que vai para a segunda, vai para a terça, vai para a reunião, vai para o Pilates, vai para o mercado, né? É uma fé que dura, uma fé constante, né? Uma fé não condicional. Quando vem a cura, mas uma fé que quando vem a morte também, ela continua, né? Então, eu queria pedir, Pai emprestado, para que o Senhor possa orar sobre a fé da Missão Vide, para que a nossa fé aumente, né? Para que realmente, como o pastor ontem do Rio falou, que mude a estação, mas que seja uma estação de fé, né? Sobretudo de fé. Amém? Amém. Ah, papai querido, muito obrigado, que o senhor é generoso. E eu não canso de proclamar essa sua generosidade. Esse grupo não se cansa também. Não nos cansamos de reconhecer que o senhor é Pai, o senhor é provedor, provedor da nossa fé. É o senhor que nos dá essa fé, papai. Nós não produzimos fé. Nós nos disponibilizamos como vasos moldados por suas mãos para receber, papai, esse presente que é a fé no Senhor, a fé que nos move, a fé que nos motiva, a fé que nos enleva, a fé que nos atrai ao Senhor, oh Deus. Oh, Pai, te louvamos também, papai, por essa pequena comunidade, como disse o Saulinho, essa paróquia rural, que não é melhor, nós não cansamos de confessar isso, mas tem recebido, papai, uma porção tão grande e resgatando o que já foi orado, que já foi dito pela Mariana, papai, é, eu fiquei extremamente, papai, constrangido, alegre ao mesmo tempo, contemplando as nossas crianças que passaram. Eu estava ali, papai, na Berlinda, ali no corredor, eu vi as nossas crianças sendo tocadas, assim como Luquinha, tocadas profundamente, muitas, muitas, muito mais do que maioria dos adultos, papai, na sua inocência, sim. Oh, meu Deus, que bom saber que o seu armazém de fé está repleto, papai. Essa fé, então, que nos motiva, essa fé é que nos condiciona, que nos chama para de manhã voltarmos os nossos olhos para os céus e te louvar, te agradecer. Não há momento melhor do que esse, papai, e saber que se tivermos carência de fé, podemos pedir, ô Espírito Santo de Deus, dá-nos porção dobrada de fé, para que possamos testemunhar, para que possamos é, falar, para que possamos iluminar, para que possamos salgar, para que possamos fazer diferença em nossos corações, fazer diferença, papai, no coração daqueles que passam por nós, aqueles que passam pelo nosso coração, pela nossa mente, ó Deus.
esse é o motor, pá, que nos leva a lembrar do pai da fé, que foi Abraão, e ele foi tido como justo por causa da sua fé. Queremos essa fé, papai. Queremos exercitar essa fé, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos, ó Pai, a unção de Josué, que Deus disse: vai nessa força, filho, seja ousado, seja valente. É esse pensamento, esse texto que tem vindo no meu coração muito forte esse final de semana. Esse pensamento, essa motriz, papai, é que nos faz a cada dia levantarmos e mesmo que o mundo nos assedie, mesmo que o mundo nos engolfe, mas nós temos esse tesouro que está no nosso coração, dado pelo Teu Espírito Santo. Que isso cresça, papai, em todos os segmentos da vida, principalmente, que é a nossa comunidade, e que tenhamos e que busquemos com fome e com sede esse dom do Espírito Santo, esse mover do Espírito, não só nesse momento assim tão peculiar desse final de semana, em todos os lugares que a equipe do Bonfim foi, mas no nosso dia a dia. Na segunda da vide, na segunda dessa reunião, que saímos desse momento rápido, são 40 minutos que passam muito rápido, que é o nosso café da manhã. Ah, Pai, como ansiamos, como esse grupo anseia por isso, papai, para que estejamos mais perto. Começamos o dia com fé para vencer o mundo, com fé para passar por esse mundo, sabendo pela fé que o Senhor está conosco, que o Teu Espírito Santo está em nós, papai, que é o nosso companheiro de todo esse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigada, Pai, emprestado. Amém. Para mim já podia terminar. Uma oração, acho que fala tanto de tanta coisa, é uma fé realmente, né? Nossa, eu também estou muito, muito feliz, Sirlei. Então é tão bom quando a gente tem momentos assim, e isso aí, a gente ora para que isso não se acabe, não cesse, né? E eu queria ler agora, rapidamente, um pequeno trecho sobre um momento também do fogo, né, que aconteceu na vida dos discípulos. E a gente leu isso no sábado, no GA, exatamente antes de acontecer algo assim, né? Também sobrenatural, né? E eu vou ler com vocês Mateus 17, que fala assim, ó: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas: uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda enquanto uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-lhes e tocou, dizendo: Levantem-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, esse mover aqui que Pedro e os irmãos Tiago e João viveram, eu não sei se você consegue, né, pensar numa coisa assim, né? Para mim é difícil imaginar uma cena dessa onde eu, Mariana, humana, com os olhos humanos, vou presenciar. Eu acho que aqui tem poucas pessoas, acho que sim. Mas alguns anos atrás, na Jocum, eu vivenciei uma experiência que me marcou profundamente. Eu vi um anjo, eu acordei, eu acordei com uma forte luz que eu achei que a luz estava acesa, né, no meu quarto, e, e
eu falei, nossa, que eu tava virada, né? E eu falei, que isso? Que luz é essa? Frank, apaga a luz. E quando eu virei, não era uma luz, era um anjo, né? De muita luz e que tava me cegando, eu dormindo. Eu acordei com a luz, entendeu? E foi um momento de pavor misturado com temor, porque eu não sei se alguém já teve alguma experiência assim, de ser tão assim sobrenatural que a nossa visão humana não está acostumada, né, a ver coisas assim, que eu fiquei assim, meu coração, eu lembro que bateu, assim, descompensado, e eu fiquei assim, mas foi muito rápido, né, tinha um anjo sobre o Frank, tocando nos pés do Frank, e, e foi muito rápido, né, eu tô contando aqui, mas foi uma coisa muito rápida, eu vi um anjo, ele saiu, ele foi embora, ele subiu, e aí, depois eu perguntei para o Senhor, assim, eu fiquei perguntando durante um tempo, assim, por que que eu vi isso? Por quê? Até que eu ouvi um sopro falando, porque sua fé é pequena. Sua fé é pequena. E aí eu te mostrei um pedacinho, só uma unha encravada do que eu posso fazer, porque a sua fé é pequena, né? E assim, eu, missionária da Jocum, e lendo a Bíblia e orando, mas ainda assim, né? A fé pequena. E por que que eu tô contando isso para você e lendo esse texto aqui, precioso? Porque os nossos irmãos, Pedro, Tiago, João, eles viveram algo sobrenatural nos olhos, né? Ali, eles viveram uma experiência sobrenatural. Porém, nossos irmãos e eu também, humana, falha, pecadora, essa experiência, ela não se sustenta se você não. Ela vira uma experiência, marca a sua vida na fé, porém ela pode logo ser esquecida. Logo ir para o seu HD ali de memórias boas e ficar ali. Né? A gente vai ver que eles vivenciaram isso e depois as palavras que Pedro falou, e enfim, a gente sabe, né, o que que Pedro, né, falou, o que que ele fez, traiu, negou, enfim. É, é isso, irmãos. Você e eu, pecador. Talvez hoje você vai ser. Não vai ser manso com alguém. Talvez hoje você vai ser agressivo, bruto, enfim. E aí você vai ter que, opa, fui agir mal. Vai pedir perdão, vai fazer o caminho ali. Mas o que que eu tô falando com você, irmão e irmã, nessa manhã? A gente vive experiências sobrenaturais para a gente viver e lembrar que a nossa fé é pequena, né? E aí eu vou falar o que que meu marido querido falou no sábado para os jovens, lembrando sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Desse tamanhozinho aqui. Jesus nos pede uma fé desse tamanhozinho aqui. Ele não nos pede muito. Ele nos pede uma fé constante do tamanho de um grão de mostarda. Que com esse grão ele pode, não a gente, mas ele pode mover montanhas, né? E, e o que que esse texto tem a ver com a gente, irmãos? A gente vai passar por dias de muito sobrenatural. A gente vai passar por dias de toque de fogo, mas a gente também vai passar como Elias. Deus vai vir também como um sopro, como um sussurro no dia a dia. Ele vai vir em dias como um sol, né? Um sol que não consegue, que a gente fica, nossa, mas também vai ser no dia a dia, como um sussurro no seu dia que te fala que você agiu mal, que te fala que você precisa pedir perdão, que você precisa de mudança. Também é esse sopro. E, irmãos, eu falo isso para você, eu falo isso para mim. O Senhor está disponível todos os dias, para nos aconselhar, para nos. O convite para o arrependimento é diário, né? Então, que a gente viva assim, de dias como sexta, sábado, domingo, quinta, mas também a gente viva a segunda, sem nenhum evento, mas aos pés do Senhor, aos pés desse sol, desse, desse Pai que está disposto a soprar sobre a gente num dia atarefado como hoje. Que em nome de Jesus, que eu e você, que a gente possa estar com o coração sensível, irmão,
para a gente não deixar esse final de semana ser só um evento na nossa vida, mas que a gente possa continuar, que isso possa ser uma chama para a gente continuar a nossa fé, que a nossa fé cresça, em nome de Jesus. Amém?